para continuar esse culto aqui hoje. Aleluia. Quantos estão felizes com Jesus? Digam amém. Então, feliz Dia dos Pais. Quantos são papais aí? Papai, fica de pé, deixa eu orar por você já, desde o início desse culto. Amém. Você que está perto desse papai aí, coloca a mão sobre ele também. Abençoa, Pai. Eu te louvo, Senhor, pelos pais dessa casa. Senhor, eu te louvo pela vida de cada um deles e por esse chamado tão sublime, tão lindo que o Senhor colocou na mão de cada um, Senhor. Que a sua graça os acompanhe, que a sua bondade os fortaleça e que sua mão os dirija, Pai. Essa é a minha oração. Abençoa-os, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor também. Glória a Deus. Que dia especial é o Dia dos Pais. O meu pai partiu para o Senhor, o que sobrou são as memórias, e a gente tem muitas memórias, né? O meu pai era bem louco, e teve uma época que o meu pai, ele tinha 3 carros, um Aero Willys. Alguém sabe o que é um Aero Willys? Quem sabe o que é um Aero Willys? 3 ou 5? Não, tem mais velho aqui do que eu imaginei. Ele tinha uma V Maguete e ele tinha uma variante. Nenhum desses carros funcionava, nenhum. Os 3 ficavam estacionados lá. Nenhum tinha motor. Eu não entendi até hoje porque ele tinha aqueles carros, mas tinha, e de vez em quando até aparecia alguém para comprar. Eu não sei quem era mais louco, quem vendia ou quem queria comprar, mas a verdade é que estava lá. E quando eu lembro essa história, eu fico pensando, né, para que um carro sem motor? E eu estava lendo outro dia, Provérbios 16, 26, diz que o apetite do trabalhador o obriga a trabalhar e a fome o impulsiona. Diz que a fome do trabalhador o impulsiona. E eu comecei a pensar sobre isso. Eu pensei, o que é que me impulsiona? O que é que impulsiona a mim e a você? Se eu fosse fazer na versão Dia dos Pais, eu diria, o que é o motor da sua vida? O que é o motor do homem? O que é o motor de você? O que é que impulsiona você? O que é que te move, homem de Deus, pai de família? Você que talvez é mãe e pai ao mesmo tempo, porque você precisou ocupar esses 2 lugares para impulsionar a sua casa. Uma coisa eu sei, quando eu penso em pai, eu lembro que uma das coisas que com certeza impulsiona um pai de família é o suprimento da sua casa. Se tem uma coisa que preocupa um homem, é se ele vai ter os recursos suficientes para suprir a sua casa, para dar um certo conforto para a família. E eu sei que tem muitas épocas na nossa vida que a gente passa por altos e baixos. Eu me lembro que quando nós fomos para o Uruguai, aqui a comunidade diz para nós, olha, nós vamos sustentar vocês por 2 anos. E passado um tempo de estar no Uruguai, eu comecei a ficar ansioso. Porque ao invés de eu pensar assim, glória a Deus, né, mais um mês, eu pensava, meu Deus, menos um mês, né? Menos um mês, como eu vou fazer agora? Só tenho mais 20 meses, só tenho 19, 17, 15. E a gente estava ali começando uma igreja, os irmãos eram tão simples que quando chegava no final do mês, o pessoal não vinha no culto, o culto diminuía, porque eles não tinham dinheiro para pagar o ônibus. Então eles não vinham. Imagina se não tinham para pagar o ônibus, né? O único carro da igreja era o meu. E se eles não tinham para pagar o do ônibus, imagina se tinham para dar uma oferta. Então quando chegava, e você sabe, né? O sustento do pastor vem das ofertas da igreja. Então eu olhava lá e falava, estou perdido, né? Cada mês eu estava entrando em preocupação, cada vez mais. Mas Deus é tão bom, meus irmãos. Eu morava no 4º andar de um prédio. Um dia estava bem quente, e eu era aquele tipo do cara que estava ali controlando tudo na minha planilha no computador.
Comprei um chiclete, eu botava lá chiclete, né? Tentando, às vezes eu falava com Eliane: Eliane, será que não dá para a gente apertar um pouquinho mais? Quem sabe a gente transforma esses 2 anos que eles vão sustentar em 3, né? Em 4, se a gente gastar a metade, a gente dobra o tempo. E a gente estava ali preocupado. E morando naquele quarto andar, o ladrão escalou do lado de fora do prédio, entrou na sacada, eu tinha deixado aberto que estava com muito calor. Imagina, roubou meu computador. Mas não é que roubou meu computador, roubou minha planilha, que era pior. E aí Deus começou a trabalhar, né? Tirar aquela... Levou minha planilha, aí eu perdi o controle. Quando eu perdi o controle, Deus começou a controlar, né? E o Senhor supriu, o Senhor abençoou. A comunidade nos sustentou 2, 3, 4, 5 anos. Voltamos para cá, continuou nos sustentando. Deus foi bom. Mas eu sei da angústia que passa um pai. Eu sei também que existe uma angústia no coração de um pai pela saúde. Porque você quer ter saúde, se você não tem saúde, você preocupa. Puxa, como vai ser minha família se eu não tiver saúde? É engraçado que esses dias essas histórias estão cruzando a minha mente. Antes de eu ir para o Uruguai, eu tive um piripaque no coração, 186 batidas por minuto no coração. Eu ali parado, meu coração a 186, me levaram para a UTI, 4 dias na UTI. Lá na UTI eu encontrei um médico que era amigo nosso e falou: ué, você não ia para o Uruguai? Eu falei: eu estou tentando, mas está difícil. E eu lembro que quando eu voltei, eu estava tão preocupado com a minha saúde que eu passava a noite inteira ouvindo o meu coração. Eu ia dormir, eu ficava ouvindo dum, 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 dum. Sabe, porque eu tinha medo dele parar. Eu falei: se ele parar, eu faço assim, ó, pá, pá, vai, né? Dou um soco, né? Como se fosse possível isso, né? Eu tinha essa ideia: se meu coração parar, eu dou uns 3 socos nele, ele vai voltar a funcionar de novo, como se fosse possível. Mas são preocupações que vão entrando no coração. Essa preocupação que o pai tem de poder voltar para casa. Você viaja eu me lembro que viajando, eu tinha o maior medo de viajar de avião. Eu viajava segurando na cadeira do avião. Falei: se o avião cair, eu seguro a cadeira aqui, né? Vou segurar o avião. Eu falava: Deus, põe um anjo numa asa, põe um anjo em outra asa, põe um anjo de baixo, abençoa o piloto, abençoa o copiloto. Eu estava orando por tudo. Mas aí agora minhas filhas, uma casou, outra tem 25 anos, formada. Eu não estou nem aí. Se o avião cair, para onde eu vou? Não vou para baixo, vou para cima. Então eu não estou mais preocupado. Mas aí eu descobri, a minha preocupação não era com a minha vida, era com a minha família. Eu sei que é a preocupação de um pai liderar a sua casa. Qual o desejo de um pai, né? Você, mãe, participa disso, claro, juntos. Eu pensava: será que eu vou ter recurso para minhas filhas se formarem, irem para a faculdade? Essa preocupação está na gente. Nós queremos liderar a nossa casa e queremos que todos estejam bem. Queremos ver na nossa família prosperidade, vida. Nós queremos ver na nossa família que há um bem-estar, há uma alegria na família. Quando a família está bem, quando os filhos estão bem, quando a esposa está bem, o homem fica bem também, o pai fica bem. E é tão interessante, porque eu encontrei um versículo na Bíblia, no livro na verdade na carta de 3 João, se você tem aí a sua Bíblia com você, e você quiser abrir, vá no Apocalipse, vai na última capa da sua Bíblia e vem para trás, você vai achar ali uma folhinha, de 3 João, eu não preciso nem dizer o capítulo, porque só tem um capítulo, e o versículo é 2, 3 João, versículo 2, diz assim, eu vou ler com você aqui, ó: amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. É tão pequenininho. Vamos ler juntos esse versículo? Lê comigo, 1, 2, 3 e... amado, vamos orar. Senhor, eu oro hoje que esse versículo fale ao coração de cada pessoa nesse lugar. Eu oro que o poder da tua palavra e a sabedoria que está embutida nela, Senhor, venha para fora e fale ao nosso coração, entre na nossa mente, entre no nosso espírito. Eu oro por espírito de sabedoria e revelação. Eu oro pelo Espírito Santo ministrando a verdade à nossa vida. Senhor, amplifica essa palavra, amplia esses conceitos.
Senhor, destila a tua palavra como orvalho nos nossos corações essa noite. Faz dessa boa terra produzir sementes que produzam vida. Eu oro em nome de Jesus. Senhor, eu repreendo o inimigo para que ele não roube as sementes da tua palavra. E Senhor, eu oro por fome essa noite. Fome e sede, não de pão e nem de água, mas da tua palavra. E que a gente se alimente dela, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que essa palavra saia da tua boca hoje, para as mentes e os corações aqui. Em nome de Jesus eu oro. Se você concorda, diga amém. Me chama muito a atenção essa palavra prosperidade. Essa palavra só ocorre 3 vezes no Novo Testamento. Em primeiro lugar, ela aparece em Romanos, no capítulo 1, no versículo 10. E ela é traduzida ali como quem tem uma jornada próspera. Prosperidade no sentido de ter uma vida e uma jornada que chega a bom termo. Uma jornada que alcança o seu resultado. Depois nós vamos encontrar essa mesma palavra em 1 Coríntios capítulo 16, no versículo 2, e ali ela é traduzida como prosperou. E finalmente nós vamos encontrar ela aqui em 1 João versículo 2, que diz, em 3 João versículo 2, que diz: liderar, a ideia aqui de prosperar é liderar num bom caminho, é prosperar na própria jornada, é tornar próspero, é dar sucesso. Isso quer dizer em todos os sentidos da vida, em todos os propósitos. Quando essa palavra prosperar aparece aqui em 3 João, ela quer dizer prosperar nos negócios, ela quer dizer prosperar no trabalho, prosperar nos empreendimentos. Ela vai além, ela fala sobre prosperar em qualquer compromisso, em qualquer transação que um cristão possa se envolver legalmente, prosperar nessas transações. Ela também quer dizer prosperar na família, na liderança da família. Quer dizer proporcionar um ambiente de paz para a sua casa, um ambiente de bem-estar, de felicidade nos relacionamentos familiares, conjugais, entre os filhos. Tudo isso engloba. Ou seja, quando João está dizendo para Gaio, eu oro pela sua prosperidade, ele está dizendo que ele ora para que ele possa empreender uma jornada nessa vida feliz e vitoriosa, e que ele como homem possa ir à frente e liderar a sua família, a sua casa, conduzindo-os ao sucesso e ao bem-estar, conduzindo-os a um lugar de paz, de felicidade. Irmãos, deixa eu dizer isso hoje no dia dos pais, eu não posso te deixar de dizer isso. Isso é um anseio de todo homem, de todo pai. Todo pai, todo homem deseja liderar a sua família em triunfo, é verdade ou não é? Sim ou não? E eu quero que você saiba disso. É o plano de Deus para a sua vida, que você se sinta como homem, como pai de família, seguro na sua liderança espiritual. Não é plano de Deus que um pai se sinta desconfortável na liderança espiritual do seu lar. E com a mesma segurança que você, homem de Deus, lidera seus negócios, com a mesma segurança que você lidera as suas empresas, com a mesma segurança que você lidera o seu ofício ou faz o seu ofício, com essa mesma segurança, você é chamado para proporcionar liderança espiritual, tanto na sua casa como na igreja. Eu vi aí, alguém levantou a mão, alguém falou um amém tímido. Deixa eu dizer algo para você novamente. Homem, com a mesma graça que Deus te deu para você realizar lá o seu trabalho, seja numa fábrica, seja como profissional liberal, seja como um gerente, seja como alguém que tem um pequeno negócio, ou que dirige uma grande empresa, com essa mesma graça, Deus também quer que você lidere a sua família a um bem-estar, que você também lidere a casa de Deus da mesma maneira. Você pode dizer amém para isso? Põe a mão sobre o teu coração. Igreja toda, mulheres, vamos ajudar hoje nossos homens aqui. Diga: Deus me deu graça para liderar a minha casa e a minha família. Meus irmãos, esse pequeno versículo que nós estamos lendo hoje,
ele mostra o quanto Deus se agrada em nos prosperar em todas as áreas. Deixa eu te dizer algo, Deus deseja prosperar a sua vida. Deus deseja te prosperar, e mais ainda esse versículo mostra que nós devemos orar por isso. Porque João, ele estava orando pelo seu amigo, ele dizia: eu oro por você, eu oro para que você prospere. Deus deseja que eu e você prosperemos, e aqui já não importa se você é um homem, um pai, se você é uma mulher, se você é um jovem, se você é uma pessoa solteira, não importa, Deus deseja prosperar a sua vida, e Ele nos autoriza a orar por isso. Não apenas por nós, Ele também nos autoriza a orar pelos nossos amigos. Afinal de contas, João estava orando por seu amigo Gaio. Ele falou: Gaio, eu estou orando por você, eu estou orando para que você prospere. Quem gostaria de ter um amigo assim, que está orando por você desse jeito? Deixa eu dizer algo por você: eu estou orando por você para que você prospere, para que a sua vida prospere, para que você vá adiante. Eu estou orando para que nós tenhamos sucesso nas obras das nossas mãos, para que os nossos planos de vida, talvez você chegou essa noite aqui trazendo planos de vida, você tem pensado sobre algo, talvez, às vezes coisas pequenas, você quer trocar o carro, você quer pintar a sua casa, quer construir uma pequena casa, talvez você queira fazer uma viagem, talvez você está planejando o casamento de um filho. Eu não sei o que é, mas algo eu quero te dizer: Deus deseja prosperar os seus planos, é do coração de Deus. Deus quer prosperar os seus planos, Ele quer também prosperar você na sua liderança no seu lar, Ele quer também prosperar você na liderança na casa de Deus. Gaio está orando, melhor, João está orando por Gaio, está dizendo: eu quero que você prospere, eu quero que você prospere no seu trabalho, eu quero que você prospere nos seus negócios, eu quero que você prospere nos seus planos de vida, eu quero que você prospere como líder da tua casa, eu quero que você prospere como líder na casa de Deus. Você pode dizer amém para isso? Mas João não está orando apenas por isso, ele continua, em seguida ele vai dizer, vamos colocar de novo o versículo, se a gente puder colocar, coloque agora na versão NVI. 3 João, versículo 2, vai dizer assim: amado, eu oro para que você tenha, está percebendo aquilo que eu disse? Parece que a oração de João por Gaio é uma oração por um pai. Eu oro para que você tenha boa saúde. Deixa eu te perguntar, quem é que não deseja ter boa saúde? Quem é que não deseja? Sabe por quê? Eu creio que talvez essa é uma das mais, talvez ali está no top down da lista dos pais, já que nós estamos no dia dos pais, de preocupação. Todo mundo está preocupado com a sua saúde. Sabe por quê? Sem saúde, as melhores comidas perdem o seu sabor. Sem saúde, os melhores passeios ficam para depois. Você aqui alguma vez já teve que adiar um passeio porque ficou doente? Sem saúde, aqueles empreendimentos mais lucrativos, eles deixam de ser prioridade. Sem saúde, o tempo que a gente não tinha aparece. Porque de repente você está dizendo assim: não tenho tempo para fazer isso, não tenho tempo para fazer aquilo. Aí você fica doente, você acha tempo para ir no médico. Você não tem tempo de repente para um dia sair como casal e ir para um hotel ou em um outro lugar, porque você tem que estar trabalhando, correndo para cá, para lá. Aí você fica doente, passa a noite lá no quarto do hotel. Só que é do hospital, na verdade. Não é verdade? Todo mundo quer ter saúde, porque a saúde mexe com a nossa rotina, com a nossa vida. E olha, nós somos inspirados aqui por João para rogar por nossa saúde e pela saúde dos nossos amigos. E essa noite eu não quero deixar, não quero continuar essa mensagem sem orar pela sua saúde. Talvez você está aqui essa noite enfermo, ou talvez você tenha um amigo enfermo, talvez você tenha um parente enfermo, alguém que está doente. Se esse é teu caso, levanta a mão onde você está. Vamos parar e vamos orar por essa pessoa, vamos orar por essas vidas. Senhor, eu oro essa noite
Eu oro por saúde, Pai, porque a Tua palavra nos mostra, nos ensina, que podemos, nos autoriza a orar por saúde. E eu oro hoje, Senhor, para que aqueles que estão doentes sejam curados. Que o Senhor toque, Senhor, do alto da cabeça até a planta do pé. Que o Senhor faça milagres agora, inclusive por aqueles que estão conectados conosco pela internet. Toca o físico, toca a alma, toca a mente, toca os corações. Libera a Tua presença agora, Senhor. Traz cura, cura física, em nome de Jesus. Agora todos, põe a mão sobre o teu coração. Eu quero fazer uma outra oração. Senhor, eu oro por um muro de proteção na nossa saúde. Coloca um muro de proteção. Que aquele que está enfermo seja curado, mas aquele que está são, não se enferme. Senhor, envia para longe as enfermidades. O Senhor já declarou na Tua palavra que as enfermidades não viriam sobre nós. E nós ordenamos, Pai, para longe, fora da nossa vida, da nossa casa, do nosso corpo, toda enfermidade em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Nós somos inspirados aqui por João, para rogar pela nossa saúde, para rogar pela saúde dos nossos amigos. E como eu disse, não apenas que tenhamos saúde, mas que também sejamos divinamente curados. Irmãos, aliás, deixa eu dizer algo para vocês. No dia 13 de setembro, é uma quarta-feira, nós vamos ter um privilégio incrível. Depois de acho que mais de 20 anos ou mais, nós vamos receber de volta aqui o pastor Randy Clark. Então você que já é daquela época, quando nós tínhamos o Cura para as Nações, onde pessoas vinham de todos os lados para serem curadas, e Deus estava movendo, então não perca essa oportunidade, talvez uma oportunidade até para você convidar um amigo enfermo. Nós vamos ver pessoas sendo curadas. Deus está fazendo hoje mesmo. Hoje de manhã, uma pessoa entrou em contato com a gente, ele falou: olha, eu estava assistindo o culto pela internet, e quando terminou o culto, eu deixei a minha bengala e eu andei aproximadamente várias vezes, acho que quase 1000 metros, sem a minha bengala, porque eu criei na oração que nós recebemos. Deus está fazendo coisas, e Deus vai continuar fazendo, e Ele nos chama a orar pela nossa saúde. É tão interessante porque João está orando pelo seu amigo, e ele ora primeiro por prosperidade. Diga comigo, prosperidade. Quantos desejam prosperidade na sua vida? Depois ele diz: eu oro também para que você tenha boa saúde. Diga comigo, boa saúde. Quantos desejam boa saúde? Mas o mais impressionante é que no fim dessa declaração, ele vai dizer assim: eu oro pela sua prosperidade, eu oro pela sua saúde. E ele diz assim: assim como é próspera a sua alma. Diga comigo, assim como é próspera a sua alma. Diga novamente, assim como é próspera a sua alma. Irmãos, a Bíblia trata a alma como a sede dos pensamentos, da vontade e das emoções. E eu acho que você vai concordar comigo que parece que a alma não está assim no topo da lista dos pais. Se você parasse para fazer uma entrevista com os pais, qual a sua maior preocupação com a sua família? Eles iam dizer: minha preocupação são as finanças, minha preocupação é dar um bom futuro para os meus filhos, minha preocupação é que eu tenha saúde para ver meus filhos crescer, eu quero ver meus filhos se casarem, que Deus me dê vida para isso. Dificilmente você vai encontrar um pai que está dizendo assim: minha preocupação é com as minhas emoções, minha preocupação é com os meus pensamentos, minha preocupação é com a minha vontade. Aliás, eu penso que esse item constantemente ele é renegado para o último ponto lá da nossa lista. Mas eu te pergunto essa noite: como está a saúde dos seus pensamentos? Como está a saúde dos seus pensamentos? Você tem pensamentos de vida ou pensamentos de morte? Você tem pensamentos de fidelidade ou pensamentos de adultério? Você tem pensamentos de prosperidade ou pensamentos de ruína? Como estão os teus pensamentos? A Bíblia diz
tudo que for justo, honesto, puro, de boa fama, se houver virtude, se houver louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos, e a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, então guardará a sua mente e o seu coração. Como está a saúde dos teus pensamentos? Como está a saúde da sua vontade? A sua vontade é boa, é perfeita, é agradável como a vontade de Deus? Ou você tem maquinado planos que são planos de morte? Como está a sua vontade? Como está a prosperidade das suas emoções? Eu posso te dizer que as coisas que me marcaram na minha infância, as coisas que me fizeram chorar como homem e que foram marcadas na minha infância, não foi a falta de dinheiro, não foi a doença que afetou a minha família, não foi porque eu fui estudar numa escola pública e não numa escola particular, não foi porque eu não tinha os melhores tênis, aliás só tinha Quixute e Conga na minha época, não tinha tênis mesmo, não foi isso. As coisas que mais afetaram foi a maneira como eu fui tratado, talvez o abraço que eu não recebi, o carinho que não me deram, as palavras de afirmação que me faltaram. E queridos, quando eu olho para a minha vida hoje, eu sou muito mais próspero que foram meus pais, eu tenho muito mais recursos que foram meus pais, mas as coisas que afetam o coração da minha casa e da minha família, não é os meus recursos financeiros, não é porque eu tenho boa saúde, não é porque eu tenho bem-estar. O que mais afeta a minha família são as coisas que eu mesmo trouxe do meu passado, da minha infância, e que hoje faz falta na minha casa. Outro dia, a minha filha virou e falou: cara, parece que você nasceu grudado nesse celular, você entra em casa e você está aí o tempo inteiro. Irmãos, eu recebo zilhões de mensagens todo dia, eu posso passar 24 horas no WhatsApp respondendo mensagens, e ela está certa. Eu falei: olha para mim aqui, nós vamos fazer um compromisso, isso não vai acontecer nunca mais. Então agora eu chego em casa, eu paro o meu carro, e antes de entrar em casa eu pego o meu WhatsApp, resolvo tudo, entro em casa, coloco o meu celular lá, porque o que a minha filha quer não é dinheiro, é só que eu olho nos olhos dela, é só que eu dê atenção. É simples. Um dia ela chegou para mim e falou: pai, precisa botar gasolina no carro. Eu falei: de novo? Ela falou: cara, por que você faz isso? Você sabe que eu não vou em outro lugar, é só vou na escola e volta, e você vai me pagar de novo. Por que me torturar antes de me dar o dinheiro para pagar a gasolina? Hoje ela trabalha, ela paga. Mas eu falei: puxa, é verdade, me perdoa, não vou fazer mais. Isso eu trago da minha família. Como estão as suas emoções? A sua emoção está prosperando, você está crescendo nisso. Se você prestar atenção, você vai perceber que o que João está dizendo é que tanto prosperidade como saúde são decorrentes da prosperidade da alma. Ele está dizendo: Gaio, eu rogo para que a sua prosperidade financeira e para que a sua saúde sejam tão prósperas como é a sua alma. Meu irmão, minha irmã, sua saúde emocional vai impactar sua família muito mais do que a sua saúde financeira ou física, tenha certeza disso. E eu fico tão feliz de saber que a sua alma é próspera. Eu fico tão feliz de saber que a sua alma é cheia de saúde. Eu fico feliz porque essa é a garantia que a sua família vai receber muito mais do que apenas prosperidade financeira, saúde e vigor físico. Como está a sua alma? Deixa eu fazer uma pergunta. Será que a oração de João por Gaio vale para você? Você desejaria que as suas finanças fossem do tamanho da prosperidade da sua alma? Você poderia pedir para ter a mesma porção de saúde física da saúde da sua alma?
Deixa eu perguntar isso de uma outra maneira. Se um amigo desejasse isso para você, ele estaria rogando uma bênção ou uma praga? Deixa eu perguntar de novo isso. Se um amigo viesse para você e falasse assim: cara, eu estou orando para que a tua grana no banco seja tão grande quanto é a saúde da tua alma. Isso é uma bênção ou uma praga para você? Se você tivesse um amigo que estivesse orando assim, fala: olha, estou orando por saúde para você, meu irmão. E eu oro que a sua saúde seja igualzinho à saúde a saúde do seu corpo seja igualzinho à saúde da tua alma. Isso é uma bênção ou uma praga para você? É para pensar. Porque talvez você tenha que dizer assim: para aí, não faz essa oração de João para mim por enquanto não. Deixa primeiro eu dar uma melhorada aqui na alma. E quando, vamos botar aqui um gráfico, quando a alma estiver mais ou menos nessa altura, ora pelas minhas finanças para estar aqui também. Porque nesse momento minha finança está aqui, minha alma está aqui. Se você orar para que minhas finanças sejam igual a minha alma, em vez das minhas finanças melhorar, vai diminuir. Estão me entendendo? Olha só o que João está orando. Ele está falando assim: Gaio, eu oro por você, para que as suas finanças e que a sua saúde fiquem tão boas como está a sua vida espiritual. Você poderia pedir um irmão para orar isso por você? Da onde foi que João retirou esse conceito? Da onde foi que esse discípulo que colocava a cabeça no peito de Jesus tirou essa ideia? Desse que andava próximo com ele, desse que assistiu o milagre da transfiguração, desse que viu as ressurreições que Jesus fez de perto, desse que era chamado amigo de Jesus. Da onde que ele tirou essa ideia de dizer: ei, vou orar por você, para que a sua vida espiritual seja referência da sua vida material e da sua saúde? Sabe da onde ele tirou? De ouvir o mestre. Porque Jesus lá em Mateus 6,33, ele diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas, elas vão ser acrescentadas para você. As outras coisas são só outras coisas. Ei, põe a tua vida no centro, põe Cristo no centro da tua vida, põe o reino de Deus como o primordial, o primeiro, no topo da lista, e as outras coisas virão como acréscimo. Então o que João está falando, ele está dizendo assim: Gaio, você está bem, cara, você está bem posicionado, você está bem estabelecido, você está preocupado com a tua vida espiritual. Então fica tranquilo, porque assim como a tua vida espiritual é saudável e próspera, as suas finanças também vão ser prósperas, e a sua saúde física também vai ser forte. Ou seja, parece que não se trata só da alma. Aliás, essa palavra alma aqui é a palavra psique. E psique de fato é respiração. E ela era usada no Novo Testamento tanto para falar da alma, que é o centro da vontade, do intelecto e das emoções, mas também era usada para falar sobre o espírito. Então parece que João estava desejando para Gaio não apenas que ele tivesse uma alma próspera, ele estava indo mais profundo. Olha o que diz esse mesmo versículo na versão transformadora. Diz assim: amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Será que conseguimos projetar? 3 João 2, na versão NVT. Amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Põe a mão sobre o teu coração. Olhe para mim um pouquinho. Eu vou desejar isso para você essa noite. Mas eu vou desejar isso como um bom pastor, dizendo:
Eu oro, eu rogo, eu desejo que você seja forte em espírito. Irmão, eu desejo que você seja forte em espírito. Irmã, eu desejo que você seja forte em espírito. Eu espero que você esteja tão bem fisicamente, que você esteja tão bem emocionalmente, quanto você é forte no seu espírito. Existe uma versão em inglês que diz assim: meu querido amigo, eu sei que você está bem espiritualmente, e por isso eu oro para que tudo esteja indo bem com você, e que você esteja gozando de boa saúde. Quantos gostariam que um amigo seu pudesse falar isso de você? Quantos gostariam que o seu pastor pudesse falar: essa pessoa, eu sei que ela está bem espiritualmente, e agora eu nem preciso mais orar por isso, eu estou orando para que ele também alcance a mesma prosperidade nas finanças dele. Eu estou orando para que o Senhor preserve ele e ela com saúde. Gaio, meus irmãos, se tornou um cristão que ele estava avançando em conhecimento, ele estava crescendo na verdade, e ele era um exemplo disso. Então João ora para que em todos os outros aspectos ele possa prosperar tanto quanto ele estava prosperando no espiritual. Diga comigo: eu quero. Vamos fazer diferente. Se ajusta aí na tua cadeira. Vai lá, se ajusta na sua cadeira. Dá um sorriso aí. Se coloca numa posição de briga. Vamos lá. Tem gente que não sabe, mas tem gente que sabe. Se coloca aí numa posição de briga. E diga comigo assim: eu desejo ser forte no Espírito. Diga comigo: no Espírito. Eu desejo prosperar no Espírito. Eu desejo saúde no Espírito. Porque se você tiver isso, meu amado, minha amada, você terá o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida. Então as outras coisas serão acrescentadas naturalmente. João sabia disso. João sabia que tanto a prosperidade como a saúde são dons de Deus, mas que não duram para sempre. Vocês ouviram hoje o pastor Osmar falando que a gente às vezes pega a nossa vida, é como uma água numa mão assim, e você não consegue controlar a tua vida, essa é a verdade. Mas diante de você está o mar, e você depositar a sua vida no mar da eternidade de Deus, no início parece que você está perdendo, mas você está ganhando tudo. Já foi dito aqui nesse púlpito que o amor de Deus é como a água do mar. Você já experimentou tirar uns 3 baldes de água do mar? Se você fosse no mar e tirasse ali 3 baldes de água, o nível do mar ia diminuir? Assim é o amor de Deus por você. Quanto mais você acessa, quanto mais você toma do amor de Deus, o nível continua o mesmo, o amor de Deus não muda para você. João sabia que tanto a prosperidade como a saúde são assim, são dons de Deus, mas isso não dura para sempre. Então ele entendia que o mais valioso que Gaio tinha não era a saúde, não era a prosperidade, era a vida eterna. O mais valioso que você tem é a sua vida espiritual. O mais valioso que você tem é a sua vida com Deus. O mais valioso que você tem é aquilo que o dinheiro não pode tirar, a saúde não pode tirar. Ainda que você fique doente, ainda que você não tenha recurso, a vida espiritual não pode ser tirada, não pode ser subtraída da tua vida. Paulo, falando aos Filipenses, ele fala assim: meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. O que ele está falando, ele está dizendo assim: desenvolvam a salvação de vocês. Sabia que você não pode fazer nada para obter a salvação? A salvação é pela graça, é um dom de Deus. Você só creu. Não tem nada que eu possa fazer para ganhar a salvação, mas eu posso desenvolver a minha salvação. Eu posso desenvolver a minha vida espiritual. Eu posso fazê-la crescer.
eu posso fazê-la amadurecer. Quando você recebe a salvação, é como se você recebesse uma criancinha, um bebê, mas a sua salvação pode crescer, se ela for nutrida, se ela for cuidada, ela pode crescer e amadurecer, ela pode se tornar madura dentro de você. Eu quero louvar a Deus hoje pela sua vida. Eu louvo a Deus por sua vida. Eu louvo a Deus por sua vida, homem de Deus, mulher de Deus. Eu louvo a Deus porque você está aqui, você entende isso. Eu te louvo por você, eu louvo a Deus por você não se sentir um fraco espiritual. Eu louvo a Deus porque por você não se sentir insuficiente para as demandas que Deus apresenta para você, para o ministério que Deus apresenta, para o chamado que Deus apresentou para você. Eu te louvo por você não se sentir insuficiente para isso. Eu fico feliz de saber, porque João estava dizendo isso de Gaio: Gaio, você é um homem cujo tesouro maior que você tem é o relacionamento com Deus. Eu faço votos que a sua alma seja tão próspera. Eu faço votos que a sua prosperidade financeira seja tão grande. Eu faço votos que a sua saúde seja tão boa como é o seu relacionamento com Deus. Não pode ser uma coisa saudável uma pessoa se sentir insuficiente ou fraca no seu relacionamento com Deus. Se você essa noite está aqui e você se sente fraco no seu relacionamento com Deus, se você está aqui essa noite e se sente insuficiente no seu relacionamento com Deus, deixa eu te dizer, isso não é saudável. João sabia que a prosperidade e a saúde é decorrente de uma alma saudável. Ele sabia que a verdadeira prosperidade é uma bênção que pertence àquela pessoa que teme o Senhor, que anda nos seus caminhos. Salmo 128, o salmista diz isso: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos, comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Será feliz e próspero. Mas essa felicidade, essa prosperidade é um resultado de um homem, de uma mulher que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, cuja vida espiritual governa a sua vida. Cristo é o centro da sua vida, portanto todas as outras áreas estão em equilíbrio, porque Ele é o eixo central. Não tem nada desbalanceado na tua vida, não tem nada na tua vida que está puxando a direção para lados contrários. Você está alinhado e balanceado. João sabia que a verdadeira saúde não é só física. Como diz o Salmo 103, é Ele quem perdoa todas as minhas iniquidades. É Ele quem sara todas as minhas enfermidades. Ele perdoa os meus pecados e Ele cura as minhas doenças. Nessa ordem. Gente, a Bíblia, ela foi escrita por um Deus sábio. A ordem conta. A ordem não é que Ele primeiro sara você das suas enfermidades e depois perdoa os seus pecados. Não, primeiro Ele perdoa os seus pecados, depois sara as suas enfermidades. Porque pecado adoece, pecado enferma a alma, pecado destrói o casamento, pecado destrói as finanças, pecado destrói os relacionamentos, pecado destrói a tua felicidade. Então Ele primeiro vem e perdoa o seu pecado. Ele resolve o problema na raiz. E depois Ele cuida dos frutos. Ele resolve também as suas doenças. E Ele sabia disso. Ele sabia que a verdadeira prosperidade é você ter uma alma guardada para a salvação. Pedro, escrevendo na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, dos versículos 3 a 5, ele diz, e aqui eu encerro, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, que jamais poderá macular-se, que jamais poderá perder o seu valor. Você está percebendo aqui nessa frase
que aqui está envolvido dinheiro, aqui está envolvido saúde, aqui está envolvido projetos. Tudo isso está dentro dessa frase. Diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque conforme a sua misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês que mediante a fé, presta atenção, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último dia. Uau! Põe a mão sobre o teu coração. Diz: eu sou protegido. Você sabia disso? Ele está protegendo você, guardando você para a salvação. Ele está guardando a sua vida, te protegendo, cercando você. E meu amado, minha amada, hoje no Dia dos Pais eu preciso lembrar isso. Não é muito comum que um homem seja mais próspero nos seus interesses espirituais do que nos outros interesses. Não é muito comum. Mas nós estamos aqui para, em nome de Jesus, mudar essa chave. Eu e você precisamos sair essa noite daqui e dizendo assim em meu coração: um dia alguém vai orar por mim dessa maneira, e eu vou estar preparado para essa oração. Essa oração não é para qualquer um, não. Eu vou estar preparado para essa oração. Pessoas vão orar por mim e vão falar assim: estou desejando para você a mesma prosperidade espiritual, a mesma saúde. Eu desejo para você prosperidade financeira do tamanho da sua maturidade espiritual. E eu não quero ser desproporcional. Eu quero dizer: manda bala, pode orar, ora por mim, porque o que vai acontecer é porque eu estou crescendo espiritualmente, as minhas finanças então vão entrar no mesmo padrão. Ah, pode orar, porque eu tô assim com Deus, meu relacionamento com Ele está ficando cada dia mais íntimo. Pode mandar saúde no mesmo nível. Se a gente colocar a nossa prioridade no lugar certo, então pessoas vão poder orar por nós. Mas não é só isso. Eu quero orar por meus amigos. Olha que privilégio, João. Eu quero ter um amigo igual esse do João. Você está aí do lado de um amigo aí, de uma pessoa que você conhece, fala: eu quero que seja você, que eu vou orar por você. Eu vou orar por você. É você o cara que eu vou orar. Eu vou orar por você e eu vou falar assim: está garantido, eu posso orar. Posso orar por essa pessoa. Eu posso dizer: Senhor, faz da prosperidade da alma dessa pessoa, faz da vida do espírito dela o padrão dos desejos em relação a tudo que eu vou pedir por ele. Não é bom a gente poder, não seria bom a gente poder desejar com frequência isso para as pessoas? Então essa noite eu tenho um desafio para você, mas eu vou pedir você para ficar de pé, porque eu vou fazer esse desafio com você em pé. Assim você vai sentindo que o culto está terminando. Eu tiro um pouco da tua ansiedade, deixo teu coração mais aberto. Essa noite, meu irmão e minha irmã, essa pregação que eu estou falando aqui, ela precisa virar uma obsessão sua. Você deveria ansiar que seus amigos pudessem rogar pelo seu bem-estar, expressando a esperança de que você possa ser em todos os aspectos tão próspero quanto você é na sua vida espiritual. Deixa eu dizer de novo. Você deveria ansiar que os seus amigos, ao orarem por você, pudessem usar a sua vida espiritual como padrão máximo do alcance das outras áreas da sua vida. Essa é a régua. Quando alguém fosse orar por você, você fala assim: não peça nada